Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradecendo Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que abre as portas nesse mundo pós-vacina, para que a gente, com toda a segurança, as pessoas estão aqui distanciadas, com álcool, com máscara. Eu tirei porque eu estou mais de 3 metros de distância das pessoas, para que a gente possa ficar tranquilo. Confesso que não estou tão tranquila, que eu estou um pouquinho emocionada, um outro assim, porque é um especial de Natal que a casa prepara e me convida. Eu que cheguei aqui pelas mãos do Valdir, a qual eu tenho uma imensa gratidão por esse ato, de tantas coisas boas que ele fez por mim. Uma delas é me apresentar um cantinho. E assim aqui, para a gente poder fazer esse especial de Natal, que o Cantinho escolhe a obra de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Boa Nova. Eu, particularmente, tenho esse livro como se fosse um video show do Evangelho. Aquilo que vai contar os bastidores e detalhes que os evangelistas não nos contaram na Bíblia. Não há nenhuma extrapolação, mas há uns detalhes e uns cenários bem românticos ao tom de Humberto de Campos que nos faz vibrar as emoções de forma diferente. E nesse capítulo que vamos tratar hoje é o capítulo 14 desse livro, intitulado A Lição a Nicodemos. Nesse assunto é ministrado também na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação, que vai nos dar um norte para nossas transformações morais. Se o Livro dos Espíritos vai nos falar sobre a filosofia, o Evangelho vai nos dar um norte para que a gente consiga ir se moralizando ao longo das existências. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se encontra no capítulo 4, a partir do item 5, onde Kardec vai pegar uma passagem do Evangelho, exatamente essa passagem de Jesus tendo um diálogo com Nicodemos, e nos explicar. Já Humberto de Campos, nessa obra Boa Nova, é uma obra subsidiária, onde vai ilustrar essa passagem de uma forma mais esclarecida. Ele começa, nesse capítulo, da seguinte forma: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do tempo se tornavam tornavam-se ultrapassar, né, de exceder os cuidados pelo seu extremo apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguiam ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, bem beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Discutiam-se os novos princípios. Os mais humildes e pobres viam no Messias o missionário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Vejamos até aqui nesse contexto trazido por Humberto de Campos, ele queria mostrar como estava a situação na época. Veja como que ele coloca, de um lado, os doutores, aqueles que já conheciam a lei e ficavam presos naqueles pormenores da lei, como se aquilo tivesse atributo para fazerem o que a consciência lhe permitia, de talvez alguns abusos em relação à ignorância que se tinha sobre a verdade da lei. Do outro, aqueles pobres e humildes que se tinham como vítima daquelas interpretações. E ali Jesus, no meio daquelas circunstâncias, para nos mostrar como que poderia essa boa nova dar um novo sentido a tudo aquilo. E aí, aos olhos de Jesus, nessa boa nova, a verdade era de outra forma do que aquela circunstância precisa. De um lado, os doutores tentando entender a lei,
dos outros aqueles que não se entendiam, pobres e humildes, que se sentiam como se fossem vítimas daqueles ensinamentos, aprisionados àquela interpretação. E Humberto de Campos continua. E que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que ele faziam com referência a seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar do magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal como tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Veja, nessa parte, ele mostra melhor ainda esse cenário. Ele diz que Jesus é superior a todas as faltas alheias. Não é superior a ninguém de nós, mas diz que é superior às faltas. Claro que a gente sabe que em questão de evolução, Jesus está numa posição maior do que a gente. Jesus está no Pai. Mas aqui Humberto de Campos está falando, olha, a condição dele nessa circunstância, ele é superior às faltas que qualquer um de nós podemos cometer. Por isso, então, ele combatia o mal com esse intenso ardor. Acontece que esse mal que fazia aos pobres e os humildes que já se entendiam como vítima daquela situação, e os doutores também eram vítimas desse mal, só que eles achavam ainda que se beneficiava desse mal, trocando mal por ignorância, porque não conheciam a verdade de fato. Então, a gente tinha dois lados vítimas do mal, da ignorância, do desconhecimento da verdade, do sentido da lei. E aí, quando a gente acredita que ainda a gente se beneficia da ignorância do mal, a gente não consegue entender quem está combatendo o mal, a gente acredita que está combatendo a gente. Então, a gente fica com essa hostilidade. Jesus não combatia nenhum ser humano, não combate, mas por estar superior às faltas, aos vícios, ele combate esses vícios e não, digamos assim, os viciados. E continua Humberto, com esse jeito poético, digamos assim, romântico, a nos dizer que mormente em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo. As ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Então, Jerusalém estava, digamos, uma amostra estatística de toda a população mundial. Então, estava ali. Eram populares que se encontravam na apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Era uma verdadeira guerra de ideias, de posturas, de pensamentos, cada um com uma postura e um entendimento diferente. Então, isso ocorria a quem se ilude daquele aparente benefício da prática do mal. Pensamos em uma relação onde há um abuso, hoje muito bem comentado sobre as relações abusivas. E aí o abuso em si precisa ser combatido. Mas o que os nossos olhos materiais a gente entende do abusado e do abusador, tanto o abusador quanto o abusado são vítimas do abuso. E a boa nova que Jesus traz combate o abuso. Mas aquele que se sente vítima primeiro, que se identifica como vítima do abuso, tem mais condições de não alimentar o abuso. E aquele que não é alimentado morre de fome. Humberto continua a dizer que, todavia, sem encargos das dissensões naturais que precediam esses estabelecimentos, entre eles existia a figura de Nicodemos. Notem que Nicodemos era fariseu. Veja como que Jesus não combate os fariseus, mas, digamos assim, a ignorância dos mesmos, que fazia mau uso da interpretação da lei que eles tinham, talvez de uma verdade, para manipular um certo conhecimento.
E aí, se a gente fosse generalizar e falar Jesus estavam combatendo os fariseus, não, nós temos Nicodemos, que entende que é buscar de Jesus um ensinamento maior, porque começa a observar os seus fenômenos, as ações, e fala, ele só pode vir da parte de Deus. Quero ter com ele, buscar esse ensinamento. Como é que a gente consegue, vamos aqui, já que eu fiz a analogia a abuso, e aí a gente pode dizer até no mundo empresarial, quando existe uma relação abusiva entre fornecedor e cliente, certo? Relacionamento abusivo não é só entre casais, é todo relacionamento onde há um abuso, onde há um desajuste, uma falta de justiça, de ajustamento de benefício para ambas as partes. E aí, como é que a gente consegue combater esse abuso sem combater o abusado? Interessante, né? Porque na nossa lei ainda é dualista, assim, nossa mente ainda é certo e errado. E aonde a gente precisa entre as pessoas. Então, Nicodemos começa a entender e fala, como é que eu faço, então, para buscar esse ensinamento? E aí ele vai atrás de Jesus, para entender como é que se combate esse mal com tão intenso ardor, com tanta força. E aí mostra esse cenário magnífico de Jesus, Nicodemos encontrando com Jesus. E Jesus estava afastado apenas com 2 discípulos. E Nicodemos consegue se aproximar dele, depois das saudações iniciais, e faz a pergunta que talvez cada um de nós ainda se faz no seu coração. Diz assim, mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos, tendo-a empregado a minha existência em interpretar a lei. Olha, Nicodemos estava destinado toda a existência a interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre o recurso de que deverei lançar mão para conhecer o reino dos céus. E eu achei fantástico quando Humberto de Campos diz que Nicodemos usou a palavra recurso. Porque muitas vezes a gente pega um recurso para investir em algo que a gente quer adquirir. Então, como ele está aqui estudando a lei, ele pergunta a Jesus qual que é o investimento que eu preciso para adquirir esse reino dos céus. O que eu devo fazer? Digamos assim, quando a gente disponibiliza um recurso, ou ele vai para um sacrifício, para uma economia, aonde eu guardo para usufruir mais tarde, ou ele vai para a manutenção de um trabalho, de um esforço para produzir algo que vai me trazer um resultado melhor. Então, se Nicodemos estava estudando a lei, ele chega para Jesus com aquela pergunta que a gente deveria fazer toda noite. Qual é o recurso que eu posso investir para adquirir o reino dos céus? Para adquirir essa liberdade de vida. Ai, Jesus, dá aquele sorriso segundo Humberto de Campos e diz, primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Não basta que tenhamos vivido para estudar o ensinamento de Jesus. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Traz os textos para aplicar na sua vida, nas suas sensações. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Nicodemos, uma existência só é muito pouco para você poder entender tudo que você está querendo agora, meu amigo. Esse investimento que você precisa fazer requer muitas existências, seria talvez mais ou menos assim. Mas quando ele fala isso, dessa questão de que ainda precisa sentir, faz-nos recordar de Alcione em Renúncia, quando ela diz a célebre frase sobre a mensagem do Cristo, que precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Para viver a mensagem de Cristo, quantas existências precisaremos? E continua o diálogo. Nicodemos sem entender ainda, e talvez muitos de nós ainda não entendemos,
diz: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderia, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Jesus diz, né? Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E ele ainda fica intrigado, porque não dá para entender essa questão de ter que renascer. E Jesus ainda indaga ele: és mestre em Israel e ignora essas coisas? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu os ensinas. Nicodemos, se tu és fariseu, se ensinas para o povo, como é que não vive o que ensinas? Uma responsabilidade para a gente, né? E ele diz, olha, se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldade de compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, daquilo que você consegue entender sobre a lei. Eu estou falando sobre matéria, você não está entendendo? Como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Como que eu vou te explicar agora esse investimento que você vai ter que fazer por uma longa jornada, porque investimento requer tempo, para que a gente possa adquirir, é um sacrifício agora para uma recuperação depois. Com juros, correções. E a gente faz recordar exatamente uma parte de Paulo aos Coríntios e aos Efésios, quando Jesus dá fala a Nicodemos da seguinte forma: seria loucura a destinar os alimentos apropriados a um velho para um organismo frágil, a uma criança. Nicodemos, és criança ainda, precisa tomar leite, não dá para comer alimento sólido. Lembra quando o convertido de Damasco disse isso? Ele disse lá em Coríntios, em Coríntios 3, versículo 2, o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis receber, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E em Efésios ele diz, apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite quando já deveríeis estar recebendo alimento sólido? Já podemos por nós mesmos estudar as escrituras em nossas vidas para ver onde é que a gente está aplicando, para que a gente possa vivenciar com coragem o alimento sólido. Mas se eu ainda não consigo, estou na parte ainda só de entender, ainda é o leitinho. E aí, André e Tiago, que eram os dois apóstolos que estavam com ele, porque Nicodemos, né, extremamente confundido, ele retirou, não estou entendendo, vai embora. Mas os apóstolos que estavam com ele falaram, então explica para a gente, porque quem sabe a gente está podendo comer alimento sólido. Me passa isso aqui, porque esse investimento, quem é que não quer fazer? Veja os investimentos materiais que a gente faz. Quem não quer fazer um investimento material para ganhar um benefício depois? Mas esse é algo maior. Explica para a gente, para que a gente possa entender. E aí, Jesus começa a falar para eles por que essa tamanha admiração, que eles ainda não estavam entendendo, porque ele já havia falando isso há tantas vezes, né? E aí ele começa a explicar das coisas materiais. Olha, isso é da matéria que eu estou explicando para vocês. A árvore não nasce depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Aqui eu acho que Jesus dá aquela pegada maravilhosa, porque na angústia e na dúvida da gente não saber qual movimento devemos fazer, olha para a natureza. Porque o movimento que acontece lá, acontece em mim. Então ele pede, se é para observar, observa o que ocorre aqui, o que ocorre lá. E aí o Jesus diz, o corpo é uma veste, o homem é seu dono, toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus
encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Ai, que maravilha! A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras existências, até que consiga a imprescindível provisão da luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aqui Jesus explica a esses dois exatamente a reencarnação. A mesma que ele já vinha explicando para eles, e ainda com confuso, quando ele queria falar sobre Elias, sobre João Batista. E que nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, a partir do item 3, Kardec utiliza a passagem de Mateus e de Marcos, que vai falar sobre a possibilidade que Jesus estava explicando que João Batista poderia ser Elias, e que aí eles começam a entender que era Elias. Então já estava falando, bom, se João Batista é Elias e é um outro corpo, é encarnação. Depois, em um outro momento, Jesus fala, se quer descompreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Então, Jesus já estava falando para eles já estavam preparando essa compreensão sobre a reencarnação. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou, nada como sair do lugar em relação ao entendimento, né, gente? Porque é uma felicidade quando se conquista um novo saber, que é como se a gente tivesse ganhado um presente maravilhoso. Talvez falando de investimento, ganhamos na loteria. Porque saímos de uma posição que somente o conhecimento poderia nos tirar. Que até então, a falta desse conhecimento, uma treva, não nos permitiria enxergar uma nova postura. Então, exatamente, André estava feliz. E aí fala para Jesus, mestre, já que o corpo é como que a roupa material da alma, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo pelos jovens junto de aleijados e paralíticos. E aí vem Jesus. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? O que diríamos da sabedoria do nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as mais utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos, que eram as dos criados, dos empregados, e escravos mais humildes, como as mãos que feriram, podem vir a ser cortadas. Aqui está uma ponta que a gente merece ver. Podem vir a ser cortadas. Não é certo que serão assim, então, olho por olho, dente por dente. E aí, eles respondem, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observe que, neste modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar da mesma dívida. Aqui, Tiago começa a falar, então, peraí, se essa lei é dessa forma, e aí Jesus começa a explicar, né? Então é tomar lá da cá, né? Aí Jesus fala, olha, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Então, como é que estão entendendo a lei que Moisés trouxe? E Tiago responde, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, não, gente, é como se Jesus estivesse falando, não, gente, vocês estão pensando assim até hoje? O que Jesus diz? Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos. Não está conseguindo entender o sentido. Replicou Jesus com generoso sorriso.
Gente, eu dava tudo para receber esse sorriso de Jesus. Vocês não davam não para poder me explicar, porque tem hora que eu não entendo nada. E eu falava, ai meu Deus, já pensou? Né? Aqueles olhos, aquele sorriso, falando para mim, falando que pequenininha demais, né? Aí ele diz, como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Olha só, eu preciso dar sentido à minha razão, ao raciocínio. Eu preciso dar sentido. A razão ela tem que andar junto com as emoções. Não dá para ser separadas. O conhecimento se dá aos pares da razão e da emoção. Em mim. E aí ele diz: ainda não poderástes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. O primeiro mandamento de amor, não é olho por olho, dente por dente. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderás alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? E aí Jesus explica que ele não mudará a lei, né? Como você fala assim, eu não estou aqui para mudar a lei, mas para registrá-la, que está registrada na nossa consciência, mas dará sentido a ela. O sentido não é tomar lá da cá. O sentido não é de revidar. Não é alimentar o ciclo vicioso. E o ciclo vicioso é alimentado quando eu alimento o crime, o abuso, o assassinato. Entenderam? Porque eu tomo lá da cá, eu estou alimentando. Mas, quando a gente consegue entender que a gente precisa amar para se regenerar por inteiro, aí sim a gente não sente necessidade de revanche. Eu compreendo que o que ocorre comigo é para me dar um entendimento de que eu não sou vítima do outro, mas eu sou vítima do crime, tanto quanto todos os envolvidos neles. Então, a gente consegue perceber que o sentido da lei é justamente voltada para o amor da compreensão, que a gente não combate o outro. E isso é muito importante a gente entender, porque traz um novo sentido para a vida da gente. Eu entendo que eu preciso retribuir à vida todo o amor que eu recebo indiscriminadamente, porque me deu a oportunidade de estar aqui, de vivenciar esse ensinamento e essa compreensão de me fazer meditar sobre essas questões que eu estou passando na vida, em relação pela visão evangélica, pela boa nova, de sentir o que eu estou vivendo com tudo que eu puder sentir, se é luto, sentir meu luto com tudo que puder, e entender que todo esse sentido é para me tirar do lugar da escuridão que eu estou e aprender a amar, não para revidar e alimentar o crime. Porque se eu não alimento o crime, ele morre de fome. Humberto continua, contudo, não estranho a pequena visão espiritual com que examinastes os textos dos profetas. Todas as escrituras hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Perdão, quem fala isso é Jesus, né? E, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo e tem ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos entendemos a lei, se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita de ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Pensa, uma pessoa que nos fez um mal, que nos incomodou, que a gente acreditou que foi a pessoa que fez o mal. Não conseguimos imaginar que tal do verdugo, olhado pelas representações dos nossos olhos materiais,
possa ser vítima desse mal tanto quanto nós. Aí dá para a gente entender como é que eu vou combater esse mal. Eu não vou alimentar esse mal em mim, porque se eu estou conectada a ele, se eu estou presa a ele, porque ele ainda há em mim de alguma forma que me prendeu. E quanto mais eu revidar, eu faço um ciclo vicioso, aonde eu me retribuo mal com mal. E aí não tem fim se eu ficar nessa lei racional sem entender como que isso bate em mim. É ruim bater, é apanhar. Então eu não bato. Aí eu começo a dar sentido. Pode dizer, João. Quem conversa com o aquele os melhores, então, o outro chegava aqui para poder passar pela inspiração e vai sofrer a pena, porque aquele que já aprendeu a amar, e praticar. É isso. E aprender a amar e vivenciar esse amor nas relações com a vida, né, que a vida nos traz, com tudo. O João está falando aqui para o pessoal que está na internet, ele comentou que falou, mas um neto dele perguntou para ele, então não tem fim. E aí ele disse para o neto que o amor liberta, que se amar quando você recebe o mal, você consegue se libertar daquele mal que ainda há em você. Porque você está relacionado com aquele mal, com aquele crime, com aquela ignorância, com aquele ato de desamor, é porque há um desamor em você de alguma forma. E aí, quando você consegue compreender isso, e quando você consegue mudar a sua ação, você deixa de alimentar o mal que há em você. Esse mal, essa ignorância, essa ação. E aí sim você começa a se libertar. E isso pode ser com todos os envolvidos, inclusive com aquele que ainda está na ignorância, acreditando que ele está se beneficiando de uma forma muito efêmera desse mal. Muitas vezes ele não consegue nem se beneficiar uma existência inteira, porque ele é punido, ele é preso, ele acontece várias situações de malefício para ele. Primeiramente, agora, essa questão que você coloca, tanto o verdugo e a vítima são irmãos, filhos do Pai, nada melhor do que um exemplo claro no livro Missionários da Luz da Reencarnação do Ser Divino, onde ele, que seria filho, estava tendo uma rejeição do futuro pai devido a uma outra existência, um quer tirar da vida do outro. Jesus está falando justamente isso. E aí foi preciso a intervenção de Alexandre, a pedido de um outro amigo espiritual, para que pudesse, ao emancipar o corpo do futuro pai. Olha, o que vocês combinaram antes de vocês estar no corpo? Aquele que foi seu verdugo, mas anteriormente do verdugo. Precisamos fechar esse ciclo, senão vai ficar como o João colocou, como o André questionou, o Tiago questionou, o ciclo vicioso. Aí vem a lei do amor, da fraternidade. Dentro de uma família, pai e filho, mãe e filha, filho e mãe, filho e pai, irmãos, onde aquele que tirou a vida vai agora doar a vida. Olha que coisa interessante. É o amor. É o amor, porque exatamente os dois começam a entender que a animosidade que tem entre eles não é um com o outro, mas é contra o crime ocorrido, contra o assassinato onde os dois estavam envolvidos. Então, eu preciso combater esse fenômeno. Digamos assim, se fôssemos na Igreja Católica, ela está falando assim, nós vamos combater o pecado, não o pecador. Então, olha, nós dois estamos envolvidos com esse erro. Precisamos combater esse erro, porque pai, eu preciso combater você, que agora vai ser meu pai. E talvez com laços consanguíneos, onde não tem jeito de eu fugir. Eu vou precisar encarar a minha realidade, de que eu estou envolvido com esse crime, com essa animalidade, com esse assassino, e eu quero acabar com esse assassinato em mim. E para isso eu não preciso derrotar você, porque você também é vítima desse crime, tanto quanto eu. Olha que luz que dá, né? E aí, nessa situação, ficam esses dois, enquanto estão nesse ciclo vicioso, presos, né? E aí a gente começa a ter uma necessidade de amor, quando você começa a
Não é nem que eu tenho que perdoar o outro pelo crime que ele fez, mas eu preciso me perdoar porque eu estou envolvido com um crime. Há um crime em mim que eu não posso alimentar mais. Porque eu preciso amar. Eu paro do embate, eu vou entender com quem eu estou lutando, né? E aí a gente começa a entender, quando diz lá só um momento. Quando a gente começa a perceber lá em Efésios, quando Paulo diz assim, no capítulo 6, do item 10 e 12. E finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, soberano amor, que é o poder de Deus, né? Revesti-vos da armadura de Deus para que possais revestir as ciladas do demônio. Que demônio é esse? O meu adversário? Qual é o adversário? Quem é o adversário? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal. E aqui nós sabemos que não existe uma força espiritual de um espírito mau, mas de uma energia ruim, que a gente pode chamar, que seja o crime, tudo aquilo que é contrário à lei de amor. Então, a essa energia que muitas vezes reina esse mundo é que luta e que está em mim. Por isso que eu reencarno várias vezes, para me ir tirando essa energia que ainda me conecta ao crime. Lembrando que crime é tudo aquilo que é o contrário à lei divina. E aí a gente está cheio, porque a gente está vendo ser espírito de luz, né, gente? Espírito puro. Então, a gente começa a observar esse ensinamento na minha vida. E aí, ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados, né, com aquela lição profunda. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquela verdade nova para a pregação do seguinte. E aí Jesus disse, será que ainda não compreendestes? Né? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que ele pudesse explicar toda a verdade, como queres que eu proceda do modo contrário para a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto ou trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os ensinos. Eis aqui, nós com o Consolador, ouvindo esses ensinamentos novos, depois de 2021 anos, de um mundo pós-vacina, ouvindo agora que as minhas questões não é mais com aquele que convive comigo tão próximo, que eu sinto tanta necessidade de amar e de ser amada, mas contra algo que nós dois, talvez, ou nós três, nós quatro, a família agora, reunido de Natal, aqueles encontros que quase parecem um festival de indiretas, mas para a gente entender que não é contra esses que a gente quer soltar as nossas ferpas, mas é contra justamente esses pensamentos de ferpas que tem em nós, que poderíamos guardar, na verdade, esquecê-las. Toda vez que for um pensamento, não é contra eles que eu luto, mas contra essa necessidade que eu tenho, ou esse desejo de sentar e apontar dedo e de ver críticas para tudo quanto é lado. Eu não tenho. Porque não é contra o homem de carne e ossos comprido. E nem contra nenhum espírito desencarnado, muito menos. Porque muitas vezes, como diz o Belano, citando André Luiz, na questão do Sugismundo, não estava lutando ali filho contra pai, porque numa outra existência os dois lutaram pelo amor de uma mulher e um matou o outro. Mas por essa necessidade de querer tirar a vida de algo que não nos compete, nós não temos o direito nem de tirar a nossa, quanto mais o de alguém. E é contra isso que a gente precisa acabar conosco, acabar com isso em nós, não alimentar isso em nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, Lázaro nos dá um ensinamento fantástico. Ele fala que a forma da gente não alimentar mais esses vícios é a gente poder encontrar esse sentido de amor em nós, de amar, de alimentar o amor em nós. Enquanto eu deixo os meus vícios morrerem de fome, eu preciso alimentar o amor.
Então, há necessidade para de várias reencarnações, para que o homem comece a meditar, que ele conheça, que ele sinta, que ele viva essa boa nova trazida por Jesus. Mas que boa nova é essa? É esse amor, gente. Esse amor verdadeiro, que não é esse amor romântico, popular, e dito por aqui, e realizado muitas vezes aqui, mas como diz Lázaro, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, exercendo a nossa capacidade humana de amar, chegaremos a estar sobre-humanos. Olha que fantástico. Passo para o reino dos céus. E aí, continuando o capítulo, já encerrando, emitentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos, que hoje e agora, pelo Consolador prometido, Humberto de Campos traz para nós para preparar para o Natal, para preparar a felicidade de poder conhecer esse amor real que a gente tem vontade de celebrar todo dezembro, em todos os anos, para que façamos igual a Mansão do Caminho e seja um Natal permanente, uma celebração de amor em nós permanente o ano inteiro, todos os dias do ano. E repetindo aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos, permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, mas a lição a Nicodemos estava dada. A lição à humanidade está dada agora, trazida pelo Consolador. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Concluindo, louvado seja Deus que nos concede essa reencarnação como investimento necessário que o Espírito emprega na matéria para conquistar o reino dos céus. É porque é aqui que o Espírito vem praticar esse investimento de não alimentar os vícios e de alimentar o amor em si. A doutrina dos Espíritos tem, no seu livro de filosofia, chamado Livro dos Espíritos, da questão 166 a 221, falando sobre a reencarnação. E aqui, durante todo o ano, todas as terças-feiras, exceto a última de todo mês, é estudado o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que, filosofando, a gente possa compreender os ensinamentos que o Evangelho nos traz para a nossa moralização. E para celebrar a alegria de se compreender o benefício da reencarnação com esse investimento para o reino dos céus, porque todo espírito tem essa possibilidade dada por Deus, mostrando seu amor eterno, sem nenhum julgamento, condenação espiritual. A reencarnação nos prova que Deus não condena ninguém, portanto, é inútil a gente querer condenar um outro irmão nosso, não faz sentido, porque a condenação está no vício em si. Eu abomino o abuso, portanto, eu não vou alimentar o abuso. Eu abomino a arrogância, então eu não vou alimentar a arrogância em mim. Não é a arrogância do outro, é aquela que está em mim. Isso só as encarnações vão conseguir fazer com que a gente conheça a boa nova, medite a boa nova, sinta a boa nova e viva a boa nova. E a gente pode trocar essa palavra de boa nova pelo amor verdadeiro, esse sol que Lázaro nos apresenta no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrar, vamos deixar aqui o Poesia, o livro Tem de Bom. Nós ainda não sabemos por quantas encarnações ainda passaremos. Assim nos valeremos. Já viver o amor que a gente já dá conta de viver. É de autores diversos, psicografias de Francisco Cândido Xavier, de Carlos Bacelli, no capítulo 4, intitulado
Cantigas da Reencarnação. E diz assim: amor na reencarnação quase sempre é como eu vi. Cada um procura longe o que está perto de si. Reencarnação, quando traz família com desenganos, procura fazer a paz nas rixas de muitos anos. Dois corações, quando em prova, têm dessas provas fatais, um deles nasce mais cedo, o outro tarde demais. Muito afeto reencarnado parece em muito caminho uma roseira que é a nossa, dando rosas no vizinho. Salvação de amor nas trevas? Reencarnação, eis o jeito com que Deus doma a paixão na jaula de nosso peito. Chiquito de Moraes. E para as nossas celebrações de Natal,